Olá, crianças, boa tarde. Seguimos aqui com a aula de matemática. E nós vimos na aula passada os sinais de menor que e o sinal de maior que. Então, o que eu quero? Que vocês tenham esse sinalzinho aqui, muito tranquilo, sempre a abertura para o maior número, ou abertura sempre para o maior número. Mas a maneira que a gente lê é 1 menor que 2, 2 maior que 1. Então, nós vamos precisar desse sinal para representar as ordens que nós iremos trabalhar hoje. Então, vamos seguir trabalhando ordens crescente e decrescente. Então, vamos lá. Imagina aqui que eu esteja subindo numa escada. Eu estou subindo e vou contando os números de degraus. Eu estou ali no zerinho, conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou aumentando o número de degraus em que eu piso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou seguindo numa ordem crescente. Muito bem. Agora eu cheguei lá em cima e quero descer. Eu estou no 10º degrau. Aí eu começo. 9, 8, 7, 6, 5. Então, eu vou do maior para o menor. Isso significa para mim uma ordem decrescente. Mas vamos treinar um pouco sobre isso e falar um pouco mais. Então, abra o livro de vocês aí na página 208. Quero vocês aqui nessa página. Pronto? Página 208. E vamos lá. Bom, gente, nós sabemos que os números naturais, eles formam uma sequência. Essa sequência começa lá no zerinho e vai crescendo de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Bom, eles começam no 0 e vão crescendo de 1 em 1. Crescendo. Então, eles seguem uma ordem crescente. Muito bem. Vamos representar isso, então. Lembra da escada que eu falei lá no início? Olha só. Ele aqui está no 0. Ele está pisado aqui no chão, no 0. Não subiu nenhum degrau. Aí, ele colocou uma caixa. E 1, 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas, que formando os degraus. Então, aqui ele foi aumentando o número de caixas de 1 em 1. Esse aumento significa que eu estou colocando numa ordem crescente. A mesma forma, aqui 4, 3, 2, 1. Eu estou diminuindo, isso segue uma ordem decrescente. Muito bem. Aqui, gente, foi de 1 em 1, mas poderia ter sido de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15, de 17 em 17, não importa. À medida que eu vou aumentando, seguindo uma sequência, quer dizer, aumentando de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, eu estou seguindo a ordem crescente ou diminuindo decrescente. Vamos lá uma dica? Olha só. Eu estou aumentando, crescendo, né? Você nasce pequenininho, vai crescendo. Aí a ordem, quando eu estou diminuindo, ó o desenho do diminuindo, eu estou decrescendo. As duas palavras começam com a letra D, diminuindo, decrescendo. Assim você vai se lembrar facilmente. Então, vamos lá. Uma sequência numérica, ela está em ordem crescente quando escrevemos os números do menor para o maior. Olha só, decrescente, é uma ordem crescente. Cresce, você escreve do menor até o maior. 47, 48, 49. Bom, como que a gente pode representar isso usando os sinais maior que e menor que? Vamos lá. 47 menor que 48, menor que 49. Isso é para representar as ordens decrescentes. Você vai usar o sinal menor que para representar a ordem crescente. Muito bem. Agora, quando a gente quer representar a ordem decrescente, o que a gente faz? O decrescente vai ser
do maior para o menor. 49, 48, 47. Como que a gente representa isso utilizando os sinais? 49 maior que 48, maior que 47. Então, para representar com sinais uma ordem decrescente, a gente utiliza o sinal maior que. Gente, relembrando, há várias sequências que não variam de um em um. Vejam os exemplos. Olha aqui, eu tenho uma sequência crescente, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Está variando, essa sequência está variando de 5 em 5. Agora, eu tenho aqui uma sequência decrescente, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ou seja, eu estou diminuindo de 2 em 2. Ou seja, minha sequência está variando, decrescendo de 2 em 2. Então, basta seguir uma sequência, não necessariamente de 1 em 1. Vamos ver se você entendeu direitinho? Então, aí, na página 209, vamos responder esse para conferir. Olha só, complete corretamente cada sentença com as palavras crescente ou decrescente. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever nesses espaços as palavrinhas crescente ou decrescente, conforme a sequência apresentada. Vamos lá. A sequência 19, 17, 15. Olha, do maior para o menor. É um exemplo de sequência? E aí, crescente ou decrescente? Ele está do maior para o menor, ou seja, ele está diminuindo. Então, é uma sequência? Escreve aí. A sequência 23, 25, 27. Ele está aumentando, ele está crescendo. Então, é um exemplo de sequência? Fez? Então, vamos passar para o próximo? Olha só. Na página 210, em cada item, há fichas numeradas. Olha as fichinhas aqui. Usadas em uma lanchonete para o atendimento de clientes. Elas estão fora de ordem. Organize-as escrevendo os números na ordem solicitada. Então, vamos ajudar o atendente lá da lanchonete. Nós vamos colocar em ordem, nós vamos organizar as fichas que estão aqui embaralhadas e vamos colocar em ordem conforme solicitado, conforme o pessoal da lanchonete precisa. Então, olha só, nós vamos organizar essa ficha em ordem crescente. Isso significa o quê? Que nós vamos pegar do menor número ao maior número. Então, qual é o menor número aqui? 12. Então, nós vamos escrever ali 12. Aí, nós vamos, na sequência, vem o quê? Depois do 12, 14. E assim, nós vamos escrevendo 14. Aí, você vem aqui, ó, e risca, para não te confundir, vai ficando mais fácil. Vamos colocar na ordem crescente. Letra B, ordem decrescente. E letra C, na ordem crescente. Então, organize e vamos ajudar o nosso amigo da lanchonete. Exercício 2. Muitas vezes, usamos o sinal menor que para escrever uma sequência em ordem crescente. Veja o exemplo. 4, menor que 5, menor que 6, menor que 7. Entendeu isso direitinho? Então, vamos lá. Sabendo disso, escreva uma sequência numérica em ordem crescente. Gente, se é crescente, a gente usa o sinal menor que. Então, nós vamos colocar em ordem crescente. Vamos aqui procurar o número menor para ir crescendo, aumentando. Então, vamos lá. Começa com o número 6. Então, vamos ordenar e colocando, só que nós não vamos colocar vírgula, a gente vai usar o sinal menor que. Então, 6
menor que 7, menor que... E assim você vai completando a sequência. No exercício 3 da página 211, nós vamos usar o sinal maior que. Também pode ser usado para escrever uma sequência em ordem decrescente. Quando a sequência é em ordem decrescente, a gente utiliza o sinal maior que. Então, vamos ao exemplo. 10 é maior que 9, que é maior que 8, que é maior que 7. Então, a gente começa a colocar essa sequência do maior para o menor, porque é decrescente, está diminuindo. E no intervalo entre os números da sequência, a gente utiliza o sinal maior que. Então, vamos organizar os números que estão embaralhados e colocando no intervalo entre esses números, a gente vai colocar o sinal maior que. Muito bem. Feito isso, vai ter aí uma atividade para casa, os exercícios propostos, que eu vou explicar em vídeo separado. Tá? No finalzinho eu explico. Vamos nas dezenas agora. Gente, há muito, página 212. Há muito tempo atrás, lá nos tempos antigos, o homem não sabia, não existia ainda os algarismos. Já falamos sobre isso, não existia os algarismos 1, 2, 3, 4. Então ele começou a utilizar pedrinhas. Mas depois ele viu também que poderia utilizar as mãos. Muito provavelmente você já fez cálculos utilizando as mãos, os dedos das mãos. E nós temos exatamente 10 dedos. Então lembra que para facilitar aquela contagem, eles faziam grupos, né? Pegavam ali 5 pedrinhas e iam agrupando números fixos, mas ele não tinha noção do número. Tudo bem. Então, com base no número de dedos que nós temos nas mãos, que foi aí, digamos que posso falar que foi a primeira calculadora que existiu, porque permite a gente fazer alguns cálculos. Então, como são 10 dedos, o homem criou a mania de agrupar de 10 em 10. E aí ele chamava isso de dezena, 10 em 10. Aí ele chega assim na feira e fala assim, me dá uma dezena de tomates, me dá uma dezena de bananas. E aí o outro já sabia que ele tinha que dar 10 bananas ou 10 tomates. Então, vamos lá. Bom, então a partir do número 10, a gente precisamos de quando você utiliza o número 10, são quantos algarismos que você precisou para esse número? Para fazer o número 10. Você precisou do algarismo 1 e do 0 para escrever, certo? Então, o algarismo são símbolos. Então, a gente precisou de 2 símbolos para escrever o número 10, o 11, o 12, o 20, o 21, 30, 31, 33, 34. A gente precisa sempre de 2 algarismos para escrever esses números que pertencem às dezenas. Então, assim, temos um número com 2 ordens. Se eu preciso de 2 algarismos, eu tenho um número com 2 ordens. Como que chama essas ordens? Unidade e dezena. Então, vamos lá. Unidade, ele vai do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unidade. O 10 vai aí até o 90. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esse 9 vai representar, de 90, vai representar a minha dezena. Então, aí a gente tem um quadro de valor. Então, nesse quadro eu tenho duas ordens. Olha só, primeira ordem vai representar a dezena. A segunda ordem vai representar a dezena. Então, eu quero exemplificar para você lá no quadro. Olha só,
Aqui, então, eu tenho quatro. Eu tenho a primeira ordem e a segunda ordem. Vamos separar esse numeral 10. Olha só, o zerinho aqui, ele vai representar a primeira ordem. A primeira ordem, gente, é unidade. E o 1 vai representar a segunda ordem, que é dezena. Então, vamos lá, no 21. O 1 vai representar a primeira ordem, a casinha lá das unidades, e o 2 a dezena, ou segunda ordem. 37. Eu tenho aqui o 7 representando a primeira ordem e o 3 representando a segunda ordem, porque o 3 vem de 30, 3 dezenas. Ó, 7 unidades e 3 dezenas. No 21 eu tenho uma unidade e 2 dezenas. 2 dezenas não é 20? Imagina, 20 mais 1 vai dar 21. Então, 21. É como se você separando esses valores. 2 dezenas e uma unidade. 3 dezenas, 7 unidades. Certinho? Aí a gente separa em 2 ordens. Olha só, a cada grupo de 10 unidades, nós temos uma dezena. Então, lembra? Um grupinho de 10 unidades, uma dezena. Veja o exemplo. 30 unidades. Vou ter 10, 20, 30. Então, eu tenho 10 mais 10, 20 mais 10 é igual a 30. 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. Certinho? Vamos aí fazer a atividade para ver se a gente entendeu mesmo? Complete cada sequência com o numeral correto. Eu tenho um grupo de 50 pessoas corresponde a quantas dezenas? 50. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50. Quantas vezes eu precisei dos 10? 5. Então, um grupo de 50 pessoas corresponde a 5 dezenas. É só pegar o número da segunda ordem. Se eu tiver 6 dezenas de flores, quantas flores eu terei? Agora o contrário. 6 dezenas, eu tenho quantas flores no total? Se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 50. E se eu tiver 6 dezenas, quanto que eu tenho? Um marceneiro, ele tem os parafusos mostrados na imagem. Então, ele tem todos esses parafusos aqui. Ele precisa usar exatamente uma dezena deles. Sabendo disso, faça o que se pede. Então, ele tem todos esses parafusos. Ele não vai precisar de todos, não. Ele vai precisar de apenas uma dezena. Então, vamos lá. A. Trace uma linha contornando os parafusos que ele precisa usar. Conte quantos parafusos tem aqui e aí você vai lá circular quantos parafusos ele vai precisar. Lembra que ele precisa de utilizar uma dezena. E quantas unidades sobraram? Quantas que ele não vai utilizar daqui que sobraram? Agora, complete o quadro com a quantidade total de parafusos apresentada na imagem. Então, quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 parafusos. Coloque esse numeral aqui no quadro, nesse quadro de ordem. Então, o que 12? O que vai ser unidade e o que vai ser a dezena? Na página 13, continuando ainda, observe a caixa de ovos ilustradas. Então, aqui tem a ilustrada. Aqui nós temos uma caixa de ovos. Conte aí quantas caixas de ovos, quantos ovos tem aqui, quantas unidades. Depois, com base nessa observação, complete corretamente o seguinte. Na caixa A, quantos ovos aqui? Escreve lá.
Essa quantidade equivale a quantos grupos de 10 ovos? Então, aqui tem quantos grupinhos de 10 ovos aqui? Se você for separar, pode fazer um traço, uma linha, separando os grupos de 10. Conta 10, faz uma linha separando. Aí conta mais 10. Aí circula de 10 em 10. Então, vamos lá. Essa quantidade de ovos equivale a quantos grupos de 10 ovos? Ou quantas dezenas de ovos? Cada 10 ovos forma uma dezena. Então, se você tem quantos grupos de 10, é o número de dezenas. Assinale um X na opção que indica a quantidade de alunos de sua turma. Então, gente, sua turma tem 15 alunos. Quem ainda tinha dúvida, sua turma tem 15 alunos. Isso é menos que uma dezena, exatamente uma dezena, entre uma ou duas dezenas, ou exatamente duas dezenas, ou mais que duas dezenas. Você vai fazer um X no quadrinho correto, correspondente. Vamos agora para o último exercício. Para fazer uma festa, Carolina deve usar 2 dezenas de bexigas vermelhas, 1 dezena de bexigas amarelas e 3 dezenas de bexigas laranjas. Complete o quadro com a quantidade de bexigas de cada cor. Então, você vai completar aqui a unidade. 2 dezenas de bexigas verdes, 1 dezena de bexigas amarelas e 3 dezenas de bexigas laranjas. Quantas unidades que vai ser isso? Copie a agenda. Gente, num vídeo à parte, nós teremos, eu farei uma explicação dos exercícios. Esse para você fazer aí sozinho. Tente primeiro ler e fazer esses exercícios. Caso você tenha alguma dúvida, vai lá no próximo vídeo, que eu vou fazer um vídeo separado para você entender esse exercício, explicando eles. Muito bem? Copiou? Então, você pode fazer o exercício para o dia 25, que nós faremos a correção online. Bom, terminou a sua aula? Não faça como esses ursinhos aqui correndo para brincadeira, não. Faça como ele. Arrume aí a sua mesa, arrume e deixe tudo direitinho, tudo limpinho. Tira aquela borracha que você utilizou. Em matemática a gente utiliza muita borracha. Tira o pozinho da borracha, deixa a sua mesa limpinha, os cadernos, livros, todos empilhadinhos ou guardados no armário, dependendo da sua organização aí. Mas deixe tudo bonitinho, não deixe nada espalhado. E depois, boa brincadeira para vocês. Beijo!